Oração pela paz em meio à tempestade. Você já sentiu que sua vida estava afundando, como um barco em alto mar durante a tempestade? Saiba de uma coisa: Jesus ainda acalma ventos, ainda ordena paz. Ele está no seu barco. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos 4 versículo 39. A tempestade chega para todos. A Bíblia não nos ilude. Ela não diz que os filhos de Deus nunca passarão por tempestades. Pelo contrário, Jesus mesmo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 versículo 33. O barco dos discípulos estava afundando. E, mesmo com Jesus ali dentro, a tempestade veio. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar ventos fortes. Mas a boa notícia é: Jesus está no barco. Quando o medo fala mais alto, os discípulos estavam apavorados. Eles já tinham visto milagres, já tinham caminhado com o Mestre, mas o medo os dominou. Assim como nós. Quantas vezes, mesmo conhecendo a palavra, entramos em desespero? Mesmo crendo, choramos? Mesmo orando, trememos? O medo é humano, mas não pode ser maior do que a nossa fé. E se o medo está gritando, é hora de acordar Jesus dentro do barco do nosso coração. Jesus está em silêncio, mas está presente. O texto diz que Jesus estava dormindo. Mas não porque ele não se importava. Ele dormia em paz porque sabia quem ele era e quem o Pai é. Nos momentos de dor, o silêncio de Deus pode parecer abandono. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É confiança. É maturidade. É prova de que ele está no controle. A ordem que transforma. Cala-te, aquieta-te. Jesus se levanta. Ele não entra em pânico. Ele não discute com a tempestade. Ele ordena: cala-te, aquieta-te. E os ventos se calam. As ondas se acalmam. A natureza se curva diante da voz do Criador. Jesus tem autoridade sobre tudo que está te afligindo hoje. Sua ansiedade, sua dor, sua crise, nada disso é maior do que ele. A paz que só Deus dá ao mundo oferece distrações, mas não oferece paz verdadeira. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias. Ela brota no meio da tempestade. Filipenses 4 versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz está disponível para você agora. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. Por que temer? Depois que tudo se acalmou, Jesus olha para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ecoa até hoje em nossos corações. Será que confiamos mesmo? Será que acreditamos que Ele está no controle? Será que sabemos quem está no barco conosco? A fé verdadeira não é ausência de tempestade, mas certeza de que Jesus está ali. As tempestades revelam o que está dentro de nós. O que a tempestade revela em você? Raiva, medo, dúvida ou fé? A dor nos revela. A pressão nos molda. Mas é na tempestade que vemos quem realmente está no trono do nosso coração. Se for o medo, você vai afundar. Se for Jesus, você vai atravessar o mar em paz. O milagre está no meio da jornada. Os discípulos estavam indo para o outro lado do mar. Eles ainda não tinham chegado. A tempestade veio no meio do caminho. É no meio do processo que o inimigo tenta te fazer desistir. É entre a promessa e o cumprimento que a fé é testada. Mas não desista. O milagre está acontecendo agora. Jesus está no barco. E se ele está, o fim será de vitória. Ore com fé: Senhor Jesus, eu estou no meio da tempestade. Meus pensamentos são como ondas agitadas. Minha alma está aflita, e o medo quer me dominar. Mas hoje, eu me volto a Ti. Eu clamo: desperta em mim a fé. Acalma meu coração. Repreende o vento das minhas angústias. Me dá a Tua paz, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está no barco. E por isso, eu confio em Teu nome, Jesus. Amém. Ele ainda acalma tempestades. A mesma voz que acalmou o mar há mais de 2000 anos é a mesma que hoje pode trazer paz à sua alma. O mesmo Jesus que estava com os discípulos é o mesmo que está com você agora. Não importa o tamanho da tempestade, não importa quanto tempo ela dure. O seu milagre está a um clamor de distância. Se você precisa dessa paz hoje, compartilhe esse vídeo com alguém que também está enfrentando uma tempestade. Curta, se inscreva e ative o sininho. Aqui, nós oramos juntos, choramos juntos e vencemos juntos.
Jesus está no barco. E com ele, a tempestade não vence.